Oi, gente, eu sou pastora Mariana e nós estamos aqui no 4º episódio do podcast Abraço. E hoje nós vamos ter uma conversa, um bate-papo com essa psicóloga fera, e ela que vai estar conosco hoje falando sobre saúde mental. Hoje nós estamos com essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, gente. Uma amiga indicou, e aí nós fomos para uma conversa, e ela prontamente se colocou à disposição da Associação Abraço, com muito amor, com muito brilho nos olhos pela causa. E ela atua nas nossas rodas de conversas terapêuticas, lá na Associação Abraço. E nós vamos falar hoje sobre depressão, ansiedade e como buscar e oferecer ajuda. Stephanie, para começar, se apresente aí para nós. Muito bem. Bom, eu sou a Stephanie, é o mais importante, né? Sou eu como pessoa. Eu sou formada há 10 anos em psicologia, sou também formada em pedagogia. Eu comecei o meu trabalho com psicologia baseada em evidências, também já saindo da minha formação. Sou neuropsicóloga, então em formação a gente tem tudo isso aí, né? E eu fui trilhando ao longo da minha jornada enquanto psicóloga. Trabalhei na assistência social em São Paulo, trabalhei com atendimentos clínicos, trabalhei com obesidade, emagrecimento, fui trabalhando com uma gama de projetos. Mas, de fato, os projetos sociais têm um lugarzinho bem especial assim, no meu coração. E por que você escolheu a psicologia? Então, curioso, né? Todo mundo fala quando chega nessa pergunta, eu achei que eu tinha um dom, eu achei que eu sabia ouvir as pessoas. Na verdade, a minha escolha por psicologia foi uma escolha muito racional, né? Eu participava de alguns projetos na escola de aconselhamento, falando sobre profissões, explicava o que cada profissão fazia. E eu fui selecionando, primeiro, aquilo que eu não tinha aptidão nenhuma. Tirei toda a matemática, física da minha história. Eu falei, isso aqui não, engenharias, isso aqui não vai dar para mim. E comecei a pesquisar o que talvez seria possível. Aí parti para humanas e médicas. E aí pensei, e agora, né? Cheguei em duas, que era fisioterapia e psicologia. E por fim, baseado no que cada profissão fazia, eu escolhi e optei, então, por fazer psicologia. Então foi uma decisão muito, muito racional da minha parte. Entendi. E como nós já falamos, a Stephanie ela atua nas nossas rodas de conversas. E o que mais costuma aparecer quando o assunto é saúde emocional? Ultimamente, um assunto muito comum é a solidão, né? As pessoas têm se sentido cada vez mais sozinhas, mesmo com toda essa tecnologia, acesso à informação, redes sociais, mesmo estando conectados o tempo todo. Uma das maiores queixas, inclusive na clínica, né, com os pacientes, nas rodas, é essa sensação de estar sozinho, de estar perdido ali em meio a tanta gente, mas se sentindo sozinho. Em meio a uma multidão, mas ao mesmo tempo isolado. Exatamente. Não é verdade? Uhum. As pessoas têm facilidade de falar sobre sofrimento ou ainda existe muita dificuldade? Qual a sua percepção? As pessoas têm mais facilidade hoje de falar sobre saúde mental, mas eu percebo uma dificuldade de falar sobre o sofrimento genuíno, né, de estar sofrendo. Então, todo mundo fala sobre o quanto é importante cuidar da saúde mental, né, que não tem problema, mas... No fundo, a realidade não é essa. A realidade não é essa. No fundo, quando se tem que falar sobre o real sofrimento que as pessoas vivem, ainda tem bastante resistência. Para você, qual a importância do Setembro Amarelo na luta de conscientização do cuidado com a saúde mental? É uma campanha extremamente importante quando feita da maneira correta, né? Tem um dado, inclusive, que muita gente não conhece, né? Que desde 2015, quando começaram as campanhas, um índice de pessoas que tiraram a própria vida acaba aumentando em algumas regiões. E uma das pesquisas acaba associando isso ao fato de campanhas mal executadas. Eu até vi nas redes sociais, não sei se você viu, alguém puxou esse assunto. Tipo assim,
que as campanhas... Teria que parar com o Setembro Amarelo, no grosso modo era isso. Teria que parar com o Setembro Amarelo, porque desde quando começou não teve redução, mas sim um aumento. E a ideia das campanhas é baixar o número e não elevar o número. Aí as pessoas naquela conversa, não, as campanhas precisam ser mais eficazes, precisa... Então, assim, você vê que a campanha está aí. Mas você acha que elas não funcionam como elas deveriam funcionar? Então, essa questão do número, a gente tem várias propostas para explicar esse aumento, né? Esse aumento pode vir de campanhas não efetivas, mas também pode vir de uma notificação mais efetiva, né? Tem sido mais notificado que as pessoas estão cometendo suicídio, ao invés de outras formas, né, de notificação, e por isso esses números aumentam. Essa é uma primeira hipótese. A outra hipótese é que as campanhas nem sempre vão por um caminho tão efetivo. Então, o ideal não é exterminar as campanhas, mas sim criar pessoas capazes de fazer campanhas efetivas, corretas e que de fato sejam aproveitadas para salvar vidas e não para continuar um tipo de ideia errada sobre o suicídio. Quais são os sinais de que alguém pode estar passando por uma depressão ou por um quadro de ansiedade que precisa de atenção? Tá. De maneira geral, eu gosto sempre de falar que não existe uma caixinha onde todo mundo se enquadra e se encaixa. Então, cada pessoa é única e vai manifestar isso de uma maneira única. Não é uma via de também. regra. Todo mundo que dá sinal vai dar esse tipo de... Igual uma receitinha de bolo. Olha, faz isso e... Exatamente. Entendi. Não existe. O que é importante? Acho que eu sempre falo isso. O mais importante é que você tenha pessoas atentas ao seu lado. Por que pessoas atentas? Porque o que é sinal? É aquilo que difere do seu comportamento natural. Então, às vezes, um sinal de perigo meu, enquanto pessoa, é ficar mais calada, mais reclusa. Às vezes, um sinal de perigo da sua parte é ficar mais falante, é visitar a família, é ter esses rituais de Depende muito de despedida. como o indivíduo é. Exatamente, exatamente. Mas a gente tem aqueles básicos que a gente já conhece bem, né? Um humor mais deprimido, uma desesperança. Então, é muito característico de uma pessoa que pode cometer o suicídio estar nesse estado de desesperança. Não vê perspectiva no futuro, não vê possibilidade de saída. Você percebe uma fala mais pessimista sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o outro. Nós ouvimos, eu acho que foi até numa roda de conversa nossa na associação, que uma colaboradora falou que quando eles perceberam, tipo assim, quando se deu conta, o suicídio já tinha acontecido, que o familiar visitou todo mundo, foi de casa em casa, e eles nem se deram conta, só deram conta quando Exatamente. o fato já tinha acontecido. Esses rituais são muito comuns, por exemplo, não só de visita, mas às vezes objetos. Então, sei lá, seu parente tinha um cordão que só vivia no pescoço e de repente ele te deu aquele cordão de presente, né? Sabe aquele casaco que você sempre elogiou, sempre bateu o pé que não ia te dar jeito nenhum, de repente, não, toma pra você. E você junta isso com um humor mais deprimido, com algumas falas desesperançosas. Um quebra-cabeça que você tem que ir montando. Exatamente. E você só faz isso se você estiver reparando genuinamente nas pessoas ao seu redor. Então, na verdade, o grupo familiar, o meio que a pessoa vive, que vai conseguir assimilar esses sintomas, digamos Exatamente. assim. E para a própria pessoa, né, ela também ter a condição de se perceber com um humor diferente, né? Eu percebo que eu não tenho mais vontade de sair com os meus amigos, eu não tenho mais vontade de, se eu frequento uma igreja, ir na igreja, se eu frequento um baile, de ir num baile. Então, tudo isso você vai percebendo em si mesmo, né? Mas esses mais críticos, que já são ali um pezinho para a pessoa cometer o suicídio, aí normalmente é percebido mais por quem está de fora, porque às vezes a pessoa já tomou até a sua decisão. Entendi. Pensamentos suicidas, muitas vezes, não são falados diretamente. Na maioria das vezes. Que comportamentos ou mudanças podemos observar em alguém que pode estar pensando no suicídio? Ou até mesmo planejando, né? Porque uma roda de conversa nossa, você também falou acerca desses 3 pontos. Eu acho que seria até bom pontuar, né? Sim, sim. Quando a gente fala sobre essa questão do suicídio, a gente tem algumas diferenças. A gente tem o pensamento suicida
o pensamento de morte e o pensamento em um plano suicida. Qual que é a diferença entre eles? Né? No pensamento de morte, a pessoa está naquela fase que ela não vê mais prazer na vida, ela não vê mais esperança na vida, mas ela entende que ela não vai fazer nada contra ela. Só que ela não queria mais estar aqui. Então, nesse caso, você vai ouvir falas como: eu já poderia ter morrido, ou já poderia ter acontecido alguma coisa comigo, eu não merecia estar aqui, não era para eu estar aqui, Deus podia me levar, né, para quem tem religião. Já no pensamento suicida, a característica é que essa pessoa já pensa que ela poderia fazer alguma coisa. Então, eu poderia tomar alguma coisa, eu poderia me jogar em algum lugar, né? Então, ela já pensa que ela poderia efetivamente finalizar a sua vida. E no plano suicida, o pensamento de um plano suicida, ela já tem isso mais estabelecido. Ela já pensa: semana que vem, como que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer. Exatamente. Então, isso, às vezes, fica claro numa fala ou outra, principalmente o pensamento de morte, mas os outros dois pensamentos, o pensamento suicida e o pensamento de um plano suicida, normalmente fica mais oculto. Como que as pessoas vão perceber? Essa pessoa vai organizando muitas vezes a vida dela. Então, ela vai finalizando contas bancárias, ela vai deixando tudo num lugar só, porque também tem muito esse sentimento na pessoa que, às vezes, pensa em suicídio, de deixar tudo muito organizado para não dar trabalho, entre aspas, para as outras pessoas. Então, você vai vendo alguns movimentos, assim, fora esses outros movimentos de se isolar, de ficar mais num cantinho. Entendi. Nós percebemos um número muito grande de adolescentes, de jovens que se automutila, com pensamentos suicidas, um número grande nas escolas, né? O projeto Ônibus do Abraço percorre as escolas. Qual o conselho que você daria aos pais para observar os filhos e o que fazer? Primeiro, sejam, né, observadores e ativos, né, participantes da vida dos filhos. Né? Às vezes a gente fala assim: eu estou observando meu filho, mas qual foi a última vez que você sentou para conversar com ele, de como está a vida dele, pensar quais são os planos dele? Porque não adianta observar e não agir. Exatamente. Eu tô observando. Ele tá no cantinho lá, eu tô observando. Não sai do quarto, mas tô observando. Não sai do quarto. É celular o dia inteiro, não tem amigos, não sai com ninguém, não fala com ninguém. Ou antes saía, agora não sai mais. Não sai mais. Antes se arrumava, agora não se arruma mais. Isso. Pensava em fazer X faculdade, agora não pensa mais. A menina que era vaidosa, hoje não tá nem aí. Exatamente. Então, observou, senta, conversa. Às vezes, se você já tiver essa rotina de sentar e conversar e participar de fato, nem chega nesse ponto aí, porque você consegue, né, conversar e entender antes. Mas já que não observou antes, está observando alguma mudança comportamental, pergunta, seja direto. Existe um tabu envolvendo... Sem rodeios. Isso, envolve depressão, suicídio. A gente tem um tabu e esse tabu faz com que a gente perca muita vida. Né? Porque não há problema em eu sentar e perguntar: olha, você está pensando em suicídio? Não tem problema eu ser direto. Não tem problema você ser direta, desde que você seja empática. Entendi. Né? Entendi. Existe um momento certo para procurar uma ajuda profissional ou devemos buscar sempre que sentimos que algo não vai bem? Hoje eu estou triste, mas vai passar. Amanhã eu estou triste de novo. Então, assim, existe um momento certo para mim procurar ajuda profissional? Sim, eu costumo dizer que existe um indicador de que você precisa de ajuda profissional, que é a tristeza, essa desesperança imotivada, ou seja, não há motivo. Porque todos nós ficamos tristes, ficamos desesperançosos, ficamos exaustos, cansados, fadigados, preocupados em determinadas situações da vida. Então, quando a gente tem um motivo e a gente está triste, porque eu terminei um namoro, porque, sei lá, tá acontecendo uma briga aqui familiar. Ou alguém da minha família tá doente, perdi o emprego, exatamente, tirei nota ruim na faculdade, são motivos. Isso, são motivos. É normal que eu fique triste, vou ficar triste por um período de tempo e depois essa tristeza vai passar, né? Agora, eu estou triste, nada mudou, nada aconteceu, minha vida tá normal, meu emprego tristeza tá aí. Sem motivo. Imotivado, eu tô sempre muito cansada, mesmo que eu durma noites inteiras, eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções. Tudo isso é sinal que você precisa buscar a ajuda de um profissional. Entendido.
Muitas pessoas têm medo de procurar psicólogo, porque acham que não é grave o suficiente. O que você diria para quem está nesse dilema? Tô triste, mas assim, não considero isso grave para mim procurar um psicólogo, fazer uma terapia. Então aí, me diz, o que você diria? Eu diria, procure agora que não é grave o suficiente. Né? Porque Boa. Talvez quando for grave o suficiente vai ser tarde demais, ou pelo menos vai ser mais caro. Eu brinco. E o processo vai ser demorado. Vai ser demorado. Entendi. Eu falo sempre assim, às vezes você tá com uma depressão, um início de uma depressão, e eu sempre até brinco com as pessoas que me procuram. Vocês viram, né? Ficar demorando vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro. Né? Eu não minto, tá, gente? Eu sempre falo a verdade. Mas eu brinco, mas é uma brincadeira séria, que é a seguinte. Quando a gente tá no início de uma ansiedade, no início de uma depressão, às vezes, qualquer profissional recém-formado, ele tem um manejo para te ajudar. Ele já sabe manejar aquilo ali de uma maneira que ele aprendeu ali na faculdade, que ele aprendeu muito fácil. Tá no início, é mais fácil de manejar. Agora, quando eu estou numa depressão profunda, né? Eu tô ali já no último pensamento, pensando em suicídio. Não é qualquer profissional que vai conseguir manejar isso. Se não é qualquer profissional, um profissional mais especializado, mais experiente. E esse profissional faz o quê? Cobra mais caro. Entendi. Porque, né, a demanda de trabalho dele exige uma formação muito mais cara. E por ser uma formação muito mais cara, ele vai precisar cobrar mais caro nos seus serviços. E a gente sabe muito bem que o atendimento, de maneira geral, público, não dá conta de todo mundo. É verdade. Né? Infelizmente. Então, acaba que uma coisa que você poderia resolver em 6 meses, 7 meses de terapia, a um custo muito mais baixo, você vai resolver em 2 anos, 3 anos de terapia, a um custo muito mais alto. Entendido. Olha, forma prática e racional, gente. Vocês viram como que eu escolhi o meu curso, né? Estão vendo. Eu sou uma psicóloga prática e racional. Se eu percebo que alguém próximo pode estar pensando em se machucar ou até mesmo tirar a própria vida, o que eu devo fazer de forma prática? Forma prática. Demonstrar apoio, dizer que você está ali, não julgar, né? Dizer que você está com essa pessoa, oferecer, ir com ela buscar ajuda, né? Seja se ela estiver numa fase crítica, num PS, né? Num pronto-socorro. Primeiro isso, né? Porque pode ser que ela esteja criticamente falando. Você vai oferecer para ela falar com você abertamente, pergunte para ela abertamente se ela pensa em se matar, e você vai buscar o caminho com ela para buscar ajuda profissional. Por quê? Porque às vezes a gente fica tentando remediar e colocar muitos argumentos, jeitinhos e não sei o quê, e a gente acaba piorando a situação da pessoa, falando uma coisa que não era para falar, que desmotiva. Então, qual que é a atitude emergencial? Fazer ela buscar ajuda imediatamente. Nem que para isso você tenha que ir com ela, nesse primeiro momento. A gente fala muito sobre depressão, principalmente no Setembro Amarelo. Mas talvez tenha alguém em casa, que está nos ouvindo, nos assistindo, que não sabe o que é depressão. Porque fala, depressão, a nossa mente diz assim, todo mundo sabe o que é depressão. Mas tem pessoas que não sabem o que é depressão. Você pode falar para nós o que é depressão? Tá. Primeiro de tudo, a depressão é um transtorno mental, né? E por que não doença mental? Porque o transtorno mental, quando a gente fala transtorno, a gente está falando que é múltiplo, a causa é múltipla. A doença, a gente sabe o que causa. O transtorno, a causa é múltipla. Então, é um transtorno mental. Então, é como se fosse uma doença de múltiplas causas. E essas causas incluem genética, fatores ambientais, vivências e experiências que essa pessoa passou, fatores de personalidade, tudo isso vai ali comportar se essa pessoa tem ou não a probabilidade de ter uma depressão. Então, a depressão é um transtorno mental. Primeira coisa é essa. Não é coisa da nossa cabeça, não é imaginação, não é frescura, não é falta do que fazer. Exatamente, não é falta de Deus, não é falta... Sim. É um transtorno mental multifatorial que se apresenta em alguns sintomas. Que sintomas são esses? Humor deprimido, fadiga, né, o cansaço, desesperança,
irritabilidade, principalmente em crianças. Tem gente que não sabe, mas o humor deprimido é menos comum em crianças. O fator mais expressivo da depressão em crianças é a irritabilidade, crianças mais irritadas, né? Outras coisas como uma letargia para fazer as coisas, uma desmotivação para fazer coisas que você fazia antes com prazer. Esses são alguns sintomas da depressão. Existe alguma frase ou abordagem que pode abrir o diálogo sem afastar a pessoa? Existe uma forma assim correta para mim abordar sem eu afastar? Eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Né? Eu estou aqui com você, eu estou aqui por você. Eu não vou te julgar. Entendi. Né? Fique à vontade para falar o que for. Quais atitudes podem piorar ainda mais a situação que nós devemos evitar? Olha, eu tenho uma lista interminável de coisas que eu poderia falar e vai durar mais de 2 horas. Mas eu acho que os vencedores dessa lista são: procura alguma coisa para fazer que vai passar, vai para a igreja, né? Isso é falta de oração. O que mais? Você precisa ocupar essa mente. Ocupa essa mente vazia. É porque você não tem problema. Porque se você tivesse problema, você não ia ter tempo para depressão. Exatamente. Então, essas são algumas, assim, que a gente escuta muito, tá? Isso aí é muito mesmo. A ansiedade é algo comum. Mas em que ponto ela deixa de ser normal e passa a prejudicar a vida da pessoa? Porque a ansiedade é normal. Sim, sim. Sim? Sim. Mas em que ponto que ela chega que assim, não, já é prejudicial? Tá. A ansiedade, de fato, ela é natural. Não só natural, ela é protetora, né? A ansiedade, ela está aqui para nos proteger, né, de situações arriscadas, perigosas. Sem ela, a gente morreria muito facilmente, né? Quando que ela passa da ansiedade natural para o que a gente chama de ansiedade patológica? Quando ela se expressa em momentos em que você não está em perigo real. Então, eu gosto de dar sempre um exemplo. Se eu estou andando numa rua escura e sozinha escuto passos atrás de mim, eu fico o quê? Ansiosa, né? Coração acelerado, taquicardia, fico ali meio preparada para lutar ou para fugir. Isso é protetivo. Eu não sei quem está atrás de mim, eu não sei se é uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada, eu tô sozinha. Perfeito. Olha a minha ansiedade me preparando. Se eu precisar dar um carreirão daqui para lá, eu já tô com o corpo preparado para isso. Ansiedade natural. Agora, supomos que esses passos que estavam atrás de mim passaram rapidamente por mim. Eu vi que era apenas uma pessoa apressada, atrasada. Passou. Qual que é o natural? Vai acionar. Isso, vai acionar meu sistema que a gente chama de parasimpático. Vai reduzir meus batimentos cardíacos, vai fazer com que meu corpo se acalme, relaxe. E aí passou. O ansioso é como se ele sempre achasse que tivesse alguém atrás dele. A pessoa passa, não importa, ele continua tendo aqueles momentos, né? Eu tô em casa sozinho, de repente acontece, eu não tô em um lugar perigoso, eu não tô correndo risco, mas mesmo assim o meu corpo e o meu cérebro entendem o tempo inteiro que eu estou em risco. Essa é a ansiedade patológica. Eu estou numa situação de perigo. Exatamente. Entendido. Então, olha só. Você poderia compartilhar conosco estratégias simples que as pessoas podem usar em momentos de crise, seja de ansiedade, seja em tristeza profunda. Estratégias simples que eu, Mariana, consigo fazer tranquilo, de boa, sozinha. Tá. Qual seria? Tá. Em ansiedade, uma das principais estratégias durante um episódio mais agudo é uma respiração, que a gente chama de respiração diafragmática. Funciona para relaxar um pouco o seu organismo, te trazer para calma. Aquela respiração que a gente até conhece, né? Puxou lentamente pelo nariz, prendeu um pouquinho, uns 2 segundos, solta lentamente pela boca, para você se acalmar e depois imediatamente buscar um psicólogo. Isso é importante. Muito rapidamente, tá? Faça o exercício de respiração. Faça o exercício para se acalmar e conseguir marcar a sessão. Então, porque são manejos diferentes, né? Já a depressão, o que a gente indica? Para você fazer ativações comportamentais
que é ativar alguns comportamentos. Então, você tá triste? Eu sei que a gente quer o quê? Botar a cabeça debaixo do cobertor e ficar ali assistindo o filme, ou não, né? Porque fica só o filme passando e você não tá assistindo nada o tempo todo. Mas isso te deprime mais. Então, você precisa fazer os comportamentos que antes te davam prazer para reativar. É como se você reativasse esse sistema de prazer no seu organismo. Então, para a ansiedade, tentar se acalmar, trabalhar os pensamentos em terapia, e para a depressão, ativar os comportamentos e também buscar terapia. Todo mundo buscando terapia, geral na terapia. Uma dúvida particular. Mito ou verdade? O gelo nas mãos para ansiedade? É uma proposta que funciona também, não precisa ser só nas mãos. Inclusive, eu prefiro na nuca. Né? Então, na nuca é melhor. Mas por que funciona, Stefano? Então não é mito, é verdade. É verdade, é verdade. Por que funciona? Então, gente, deixa sempre uma forminha. Uma forminha de gelo preparada. Na geladeira. Né? Exatamente. Então, mas por que isso funciona? É o seguinte, normalmente o ansioso, ele tem um excesso de preocupações. O que deixa a gente ansioso? E se der errado? E se não acontecer? E se o bandido, e se for um bandido? E se não Uma preocupação exagerada do futuro. Exatamente. A ansiedade. Então, uma preocupação exagerada, né? Às vezes também relacionado ao passado. Por exemplo, o que a Mariana achou de mim no podcast? E será que ela gostou de tudo que eu falei? Mas será que ela tá pensando mal de mim? Olha a ansiedade. Né? Será que aquilo que eu falei foi legal, não foi legal? Qual a impressão que fulano teve de mim? Exatamente, ansiedade. Então, olha a minha mente funcionando. Então, o exercício do gelo, ele funciona se você souber fazer. Ah, botei o gelo na mão. Não vai funcionar, não. Ah, botei o gelo na mão. Não vai funcionar, não. O que funciona? A intencionalidade. Eu direcionar a minha atenção para aquele cubo de gelo. O que eu tô sentindo na minha mão? Tá queimando? Tá gelado? Tá frio? O que eu tô sentindo na minha nuca? Tá escorrendo a água? Tá me incomodando? Por quê? Eu tiro a atenção de todos aqueles pensamentos e direciono. A minha mente parou. Exatamente. Aí agora é igual desenho animado. Não tem desenho animado que antigamente eu subia um monte de coisinha assim? No momento do gelo eu parei e voltei para... Exatamente. Não é o gelo em si. Momento presente. Não é o gelo em si. Exatamente, é aqui. Exatamente. O gelo é o mecanismo, é o instrumento que me faz voltar para o presente. Não estar nem no passado, nem no futuro. Entendi. E Stephanie, que mensagem final você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo agora e pode estar sofrendo em silêncio? Tá. Você não precisa, né, estar bem para começar a fazer as coisas. Você precisa começar a fazer as coisas para daí ficar bem. Isso é muito importante. Eu vou melhorar primeiro. Eu vou melhorar para ir para academia. Exatamente. Depois que eu melhorar, eu vou fazer aula de canto, que é o que eu gosto. Exatamente. Então, você precisa fazer as coisas para melhorar e não melhorar para fazer as coisas, principalmente para depressão. Uma ação prática. Exatamente. Eu sou prática, já te falei. É verdade. Mas, principalmente, entender que você não está sozinho, né? Existem pessoas que compreendem o que você está passando e que podem te ajudar. Mesmo que você não encontre esse apoio na sua família, na pessoa com quem você mora, mesmo que você não encontre esse apoio na escola ou nos lugares que você frequenta, existe alguém que vai conseguir te escutar, te entender e te ajudar, né? Não desista de procurar essa pessoa. Ótimo. A Associação Abraço, nós temos voluntários, né, preparados para escutar, acolher. Então, se você precisar, procure a gente. A nossa sede fica lá em Guriri, na rua Plínio Boroto, do lado norte. E você não está sozinho. Você pode procurar ajuda, você deve procurar ajuda. A Stephanie está lá conosco nas rodas de conversa, de 15 em 15 dias. Então, assim, tem sido rodas de conversas, como é que eu posso dizer? Que tem abrido, né, a nossa mente, tem feito a gente olhar com outros olhos. E, assim, terapia não é para quem está mal. É justamente para quem está bem não ficar mal. Eu entendi isso nas rodas de conversa. Então, a Stephanie está lá. Muito obrigada. Obrigada. E assim, ela chegou de uma forma tão providencial. Eu não conhecia, uma amiga em comum conhecia,
fez o convite para ela, se ela se interessava em estar conosco de forma voluntária. Ela prontamente disse sim. Então, ela está lá conosco para ajudar, para nos auxiliar. Nós queremos agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Nós queremos agradecer a sua parceria conosco. E aí ela foi contando de como ela trabalhava lá em São Paulo, a experiência. Então, assim, tudo se move para ajudar o próximo, né? Uhum. Então, eu volto a reafirmar. Você não está sozinho. Você pode contar conosco da Associação Abraço. E você pode encerrar. Ai, muito bem, gente. Primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa falar, né? Como eu disse, não falar não ajuda. Na verdade, falar ajuda. A gente precisa se munir de boas estratégias para ajudar o máximo de pessoas e salvar o máximo de vidas, né? Essa campanha é uma campanha muito importante, mas ela não se encerra junto com setembro. Isso é importante para a gente, né? A gente está aí continuamente tendo que trabalhar. A gente vai até começar agora. Amarelo não é só em setembro. Exatamente. Amarelo é de janeiro a janeiro. Exatamente. Né? E se a gente tiver isso firme, e se você conseguir ser ouvido para uma única pessoa que está em sofrimento, já é uma vida a mais que a gente salva, né? Então, seja ouvido para uma pessoa. Se cada um for ouvido para eu tenho certeza que a diferença será feita. E no último podcast a gente falou que, na verdade, a conta não é nem essa, Stephanie. Porque a gente olha assim, se a gente ouvir, a gente vai salvar um. Na verdade, a gente não salva um. A gente salva vários por trás daquele um. Porque é uma família que não vai viver o luto. É uma família... Uhum. Então, a conta não é mais um. É ainda muito mais que isso, né? Muito mais que isso. De fato. Nós encerramos, né? Esse é o nosso último episódio do Setembro Amarelo. O setembro acabou. Trabalhamos muito, né, Stephanie? Não foi pouco, Todos não. os dias. Do dia direto, sem respirar. Então, mas a boa notícia é que em breve nós vamos fazer novos episódios. Então, fique ligado aí no nosso Instagram, associaçãoabraço.sm. Então, assim, nós encerramos o Setembro Amarelo, mas a luta continua de janeiro a janeiro. O amarelo não é só em setembro. E logo, logo a gente tem mais episódios.